Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast oficial do Setor de Ação Comunitária e Pastoral do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, eu e o Antônio estamos aqui para receber uma pessoa que vai falar um pouco mais com a gente sobre os benefícios do trabalho voluntário para a vida do ser humano em geral. A gente tem bastante coisa para escutar, bastante coisa para conversar. Então, Antônio, eu passo a bola para você para que você conte um pouquinho mais para a gente o que a gente vai conversar hoje. Olá você, voluntário, seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Ação Comunitária. Hoje nós vamos conversar, como o Pequeno falou, sobre os benefícios do trabalho voluntário, e nós vamos conversar com uma pessoa que, para mim, é muito importante, que faz parte da minha vida, né? E tenho que agradecer muito a ele, porque construiu bastante de quem eu sou hoje. Vamos conversar com o Aldo, ele é psicólogo há 10 anos, ele atua no atendimento administrativo e também tem uma longa trajetória em trabalhos voluntários. Então, Aldo, é com você, se apresenta um pouco para a gente, o que você faz. A bola está contigo. Obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui podendo falar para todos que estão nos ouvindo. Como o Antônio falou, eu sou psicólogo. Eu sou psicólogo e há 10 anos eu trabalho em áreas administrativas, mas ainda não sou psicólogo há 10 anos. E aí eu sempre trabalhei em áreas administrativas de faculdade, voltado para a área de atendimento ao público. E além disso, eu também já trabalhei na área de recursos humanos, fazendo processos seletivos e tudo mais. E tanto essa minha experiência com o RH e essa minha experiência nos meios educacionais me dão uma visão muito interessante sobre essa questão de trabalhos voluntários e como que o indivíduo ele pode ser influenciado positivamente, tanto a pessoa que faz quanto a pessoa que está recebendo o trabalho voluntário. Muito bem. Aldo, para a gente iniciar nosso papo, fala um pouco para a gente quais são os benefícios que o trabalho voluntário gera para a saúde mental. Então, Antônio, essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente pode pegar o trabalho voluntário e separar em duas esferas, né? Como eu disse. Tem a esfera da pessoa que recebe o trabalho voluntário e da pessoa que faz o trabalho voluntário e executa ele propriamente dito, né? Se a gente for pegar primeiro o caso da pessoa que está fazendo o trabalho voluntário, ou seja, que se voluntaria, né, para executar uma determinada atividade, a gente consegue pegar um ponto de vista que é o seguinte, e aí eu vou até fazer uma introduçãozinha sobre uma diferenciação para o pessoal conseguir entender a linha de raciocínio. Eu vou dizer que o trabalho voluntário ele é terapêutico, mas observem que existe uma diferença entre ser terapêutico e ser psicoterapêutico. E aí eu, como psicólogo, eu preciso deixar bem claro essa diferença para as pessoas não acabarem caindo nesse engano, que é um engano um tanto quanto comum, né? Quando eu digo que algo é terapêutico, eu me refiro a trabalhos voluntários, eu me refiro a esportes, eu me refiro ao teatro, por exemplo. Então, ser terapêutico é qualquer atividade que a gente exerce durante nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente coloca ali no nosso dia a dia, e aquilo vai nos trazer uma satisfação pessoal. A gente consegue pensar tranquilamente, por exemplo, uma pessoa mais idosa sempre tem o costume de fazer ali uma palavra cruzada, fazer um crochê e tudo mais. Isso tudo são atividades terapêuticas, que é diferente de uma atividade psicoterapêutica, né? Que quando eu digo psicoterapêutica, é a ida ao psicólogo, e aí vão se trazer outros benefícios aí do psicólogo que uma atividade terapêutica, por exemplo, entre jogar futebol aos sábados com os amigos, por exemplo, vai trazer todo um benefício terapêutico, mas você ir ao psicólogo vão trazer outros benefícios que o futebol ao sábado não trará. E no caso do trabalho voluntário, é terapêutico por quê? Porque é uma atividade que você faz de bom grado, e aí eu acho que a base do terapêutico é essa, de você querer fazer, né? E o trabalho voluntário, ele muitas das vezes ele pode acabar caindo nessa cilada, né? De que, tipo assim, se a pessoa ela faz o trabalho voluntário de forma obrigada, se ela faz o trabalho voluntário porque, porque eu faço parte desse ciclo social, eu convivo com essas pessoas e essas pessoas fazem trabalho voluntários e aí eu vou
realizar essa atividade junto com elas. E aí, o trabalho voluntário vai ter um impacto para a pessoa que faz genuinamente e vai ter um outro impacto para a pessoa que está ali, de certa forma, obrigada, ou seja por uma obrigação que ela mesma se obriga, ou porque as pessoas ao redor dela estão obrigando a ela. Mas a pessoa que faz o trabalho voluntário de forma genuína, ou seja, que se doa para aquilo, o grande benefício é o prazer. É a liberação de você estar fazendo algo porque te traz uma satisfação ali. Então, e aí eu gosto de fazer esse comparativo, né? Porque as pessoas elas costumam colocar o trabalho voluntário numa esfera diferente, né? Eu sinto muito isso, né? Tipo assim, a pessoa não consegue fazer essa comparação. Qual é a diferença de um futebol aos sábados e o trabalho voluntário? A diferença está na percepção de quem faz. Uma pessoa ela pode sentir tanto prazer num trabalho voluntário quanto jogando um futebol com os amigos. Óbvio que tem toda uma questão biológica, né? No futebol vai liberar endorfina e não sei o quê, e aí tem toda essa questão, mas às vezes no trabalho voluntário, dependendo do que for, você vai carregar alguma coisa ali também, você vai precisar andar uma certa distância. Então, tem essa parte biológica que em ambos você consegue ter essa satisfação, mas além disso, o trabalho voluntário em si, ele traz a satisfação de você estar bem fazendo aquilo dali. E sempre que a gente faz alguma atividade prazerosa, genuína, né, que a gente quer fazer, aquilo já deixa a gente mais leve. E essa leveza é somente atividades terapêuticas mesmo que vão conseguir nos proporcionar. E aí também existe o lado benéfico para quem recebe, né? E aí eu consigo até trazer alguns exemplos aqui de pessoais meus, enquanto eu estava fazendo trabalhos voluntários, que expressam como o trabalho voluntário pode ser, assim... Aí não tem futebol sábado que vai proporcionar essa satisfação, né? E aí tem essa questão também, né? O trabalho voluntário, além de você ter a satisfação em executar, né? De você pensar, poxa, eu estou fazendo bem para alguém, ainda tem o retorno, que muitas das vezes acontece, né? De enquanto você está fazendo bem, aquela pessoa que está o recebendo vira para você e fala alguma coisa, ou mais para frente você vê que aquele trabalho que você iniciou desencadeou em alguma coisa mais positiva, e isso tudo certamente para o nosso psicológico, para o nosso bem-estar, é assim, formidável. Inclusive eu recomendo o conjunto, hein? Fazer psicólogo e fazer trabalho voluntário, que aí ganhar na loteria da qualidade psíquica aí. Então acho que a gente pode partir para esses exemplos. Então, só para fechar aqui o pensamento, é como se durante o trabalho voluntário você o seu cérebro libera essas toxinas que te fazem, toxinas não, né? Essas substâncias que te fazem sentir prazer, né? Então é como se você estivesse fazendo uma atividade que já está ali ligada, tem ligações ali que fazem você sentir prazer imediatamente, né? Então é mais ou menos isso que funciona. Então acho que seria legal a gente escutar essas experiências que você falou, que tem experiências pessoais, né? Que conseguem ilustrar esse exemplo. Acho que seria legal para a gente entender um pouquinho melhor. Bem, um exemplo pessoal muito interessante que eu tenho, e inclusive esse exemplo é um exemplo que eu uso como, não vou dizer nem como convencimento, né, que como eu falei anteriormente, eu não acho que o trabalho voluntário deveria ser algo que a pessoa é convencida, né? Eu vejo o trabalho voluntário como algo que tem que ser espontâneo. A pessoa ela pode até ser convencida através de exemplos, mas eu acho que já tem que ter uma motivação ali dentro dela para que aquilo de fato faça algum sentido. E um exemplo muito, muito frequente que eu dou foi uma vez que eu fui fazer um trabalho voluntário em um asilo, o Asilo Cristo Redentor, que é localizado ali em São Gonçalo. E é maravilhoso, inclusive super recomendo quem tiver oportunidade, tiver um tempinho de ir lá e visitar. É um lugar, assim, maravilhoso. E aí, eu fui fazer um trabalho voluntário em grupo, fui com uma galera, acho que fui com umas 30 pessoas. E aí o Asilo Cristo Redentor, ele fez uma cerimônia, né, para nos receber. Então, a gente levou diversos alimentos, diversos lanches para os idosos que lá moram, né? E aí tem uma área que é tipo um galpão fechado, né, onde os idosos eles fazem as refeições. E aí, lá foi um momento onde a gente foi ter a interação com esses idosos e a gente estava conversando com eles e tudo mais. E foi muito interessante, gente, porque como nós éramos muitos, né, nós nos dividimos em duplas. Não, minto, desculpa. Nós éramos muitos e aí, primeiro a gente começou meio que individualmente
abordando os idosos e ajudando eles a se alimentar. Só que é interessante até, e eu acho que esse também é um dos benefícios do trabalho voluntário, né? Porque o trabalho voluntário, ele quebra alguns preconceitos que nós temos, alguns estigmas que nós temos, né? Antes de entrar num asilo pela primeira vez, eu tinha a falsa percepção de que um asilo seriam idosos encurvados nas suas cadeiras, que não conseguem se mexer direito e tudo mais, e aquele foi o primeiro asilo que eu fui. Depois dali eu já fui em alguns outros, porque e aí eu posso afirmar certamente que não é essa a realidade dos asilos. Óbvio que vão ter alguns idosos nessa situação, mas a sua maioria não é. Pelo contrário, são idosos vivos, alegres dentro da sua realidade ali, querendo conversar, com sua disposição. E aí, nessa primeira vez que eu fui no Asilo Cristo Redentor, assim que eu cheguei lá e eu vi aqueles idosos todos em pé e se servindo e tal, eu fiquei muito empolgado. Eu fiquei, nossa, que legal! E eu sou uma pessoa que particularmente eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, sempre gostei. O Antônio não me deixa mentir, na escola eu sempre conversava com os inspetores, sempre conversava muito com os professores, porque eu tinha essa percepção de que pessoas mais velhas têm muita coisa a nos agregar, e de fato tem, né? Sempre com um filtro aí, né? Porque tem muita gente mais velha também que tem um meme da internet que diz a gente tem que quebrar o estereótipo de que pessoas mais velhas são necessariamente mais sábias. Com o tempo a gente acumula ignorância também. É verdade, mas também se tem muita experiência, muita bagagem, então é bacana a gente, né, ter essa vivência com essas pessoas. E aí, quando eu cheguei lá no asilo, eu falei, caraca, um monte de gente legal para eu trocar, para eu conversar e tudo mais. E aí, gente, o que aconteceu? Todos os idosos que eu me aproximava não me davam bola. Ou porque eu fazia alguma pergunta do tipo, e aí, você gosta de morar aqui? E aí eles me olhavam com uma cara meio tipo assim, e virava e ia falar com outra pessoa. E aí foi muito curioso, porque eu olhava ao meu redor e todo mundo estava interagindo muito com aqueles idosos e eu estava, tipo, sem nenhum idoso para interagir. Tipo, os idosos que estavam sozinhos não queriam falar comigo. E aí eu fiquei com um sentimento assim de tipo, caramba, eu devo estar fazendo alguma coisa errada e tal, não. E aí tinha uma idosa muito espoleta, muito serelepe e tudo mais, que ficava andando e falando com todo mundo e tal. E aí eu fui falar com essa idosa. E ela virou para mim e falou assim, vem cá que eu vou te apresentar ao asilo, assim, muito espontaneamente. Eu falei, beleza, já que ninguém está conversando comigo mesmo, vamos conhecer o asilo. E nisso uma amiga minha se aproximou e falou, pô, posso ir com você? Eu falei, lógico, vem comigo. E aí a gente começou a andar pelo asilo. E aí, quando a gente chegou próximo de um outro galpão similar a esse que a gente estava nas refeições, a velhinha parou e falou assim, ali é onde ficam os enfermos. E ela não quis nem se aproximar. Aí eu virei e falei assim, como assim enfermos? Ela, é tipo um ambulatório. E ficou claro na expressão daquela senhora de que ela queria distância daquele lugar. E aí eu virei para ela e falei assim, ali é aberta a visitação também? Aí ela, mas eu não vou ali não. E virou as coisas e foi embora. E deixou eu e minha amiga ali assim no meio do asilo, tipo assim, vamos, não vamos. E a gente falou, cara, vamos ali ver qual é. Os outros idosos já estão dando atenção para outras pessoas. E aí a gente se aproximou desse outro galpão. E aí esse outro galpão era, de fato, um galpão tipo uma enfermaria, onde ficavam os idosos com esse estereótipo mais de entrevados. Então, assim, eram idosos todos em macas, com enfermeiros circulando por ali. Então, eram idosos que precisavam de um acompanhamento mais ativo ali, né? E aí a gente chegou perto e tinha uma enfermeira, a gente perguntou, poxa, a gente pode falar com eles e tudo mais? E aí a enfermeira disse que sim. E aí eu quero chamar um ponto de atenção aqui, o seguinte, todas aquelas 30, 40 pessoas que estavam comigo estavam fazendo festa, brincando, se divertindo muito com aqueles idosos que estavam naquele galpão e todos idosos muito lúcidos, muito ativos e tudo mais. Nenhum deles foi na enfermaria. E isso é muito a realidade de alguns trabalhos voluntários. E isso eu acho que é um ponto bacana da gente sempre ter essa percepção. Que sempre que a gente faz um trabalho voluntário, seja onde for, existem diversas perspectivas dentro daquele ambiente. Seja
um trabalho voluntário com moradores de rua, que também é um trabalho voluntário que eu amo fazer também, depois posso trazer uma vivência legal sobre isso. Seja trabalho voluntário com crianças, onde vão ter as crianças mais ativas ali, que vocês vão chegar e vão falar, mas sempre vai ter aquela criança que não vai querer conversar, sempre vai ter aquela criança que ficou dentro do quarto, e qual é a realidade dessas pessoas. Então, o trabalho voluntário, ele proporciona essas diversas realidades, né? E aí, quando a gente entrou nesse galpão onde estavam as pessoas enfermas, os velhinhos naquelas macas, né, os olhos deles chegavam a brilhar. E aí foi muito legal, porque eu e minha amiga, a gente se aproximou de maca por maca, deviam ter, assim, acho que talvez umas 20 macas, mais ou menos, todas com idosos dentro, e tinha alguns idosos em umas situações muito ruins. Eu me recordo de uma idosa que ela não tinha os braços e as pernas, então era apenas o tronco e a cabeça dela, mas ela falava tranquilamente. Então, realmente, era um galpão que mexia, e eu até consegui entender por que aquela outra velhinha não queria se aproximar ali, que eu entendi que é um lugar onde os idosos mais ativos querem, de fato, distância. E aí a gente conversando com todos aqueles velhinhos e tal, me recordo que tinha uma velhinha que... E eu estou trazendo esse exemplo bem rico, com bastante detalhe, justamente para evidenciar as múltiplas percepções que um trabalho voluntário pode trazer, né? Tipo, tem a percepção lá de quem está lá com todos os idosos, e aí tem a percepção que essa velhinha específica trouxe, que eu e minha amiga, a gente se aproximou, e eu perguntei: oi, tudo bem? Como você está? E tal. Aí ela: eu tô meio chateada. Eu falei: por que você tá meio chateada? Aí ela: porque ninguém aqui arruma a minha bancada do jeito que eu quero. E aí ela tinha uma bancada próxima dela, assim, que era cheia de bichinho de pelúcias, acredito que de presentes que ela recebeu. E aí a minha amiga virou e falou assim: nossa, mas ninguém arruma pra você? E aí na hora me veio uma percepção errônea, né? De tipo assim: caramba, será que os idosos aqui, então, eles não são tão bem cuidados? Será que os enfermeiros... E coisa que já tinha sido entrou um pouco em conflito na minha mente, porque eu já tinha visto os enfermeiros tratando muito bem. E aí eu fiquei pensando: pô, será que é tudo uma maquiagem, né? Só porque a gente tá aqui e tudo mais? Não. E aí a minha amiga falou: não, beleza, eu arrumo aqui pra você então. E aí, gente, foi muito engraçado, porque a minha amiga, ela começou a botar as bonecas, eu não me recordo se eram bonecas ou se eram pelúcias, exatamente da forma como aquela idosa pediu para colocar, e aí a idosa, de repente, virava e falava assim: não foi assim que eu pedi para você botar! Não é assim, é do jeito tal e tal. E aí ela dava uns picos assim e tudo mais, e aí a gente foi entender que não é que as pessoas não arrumavam do jeito que ela queria, é porque nunca ficava exatamente do jeito que ela queria. Então, naturalmente, com o passar do tempo, os enfermeiros já sabiam que não era para mexer nas pelúcias dela, e a gente foi mexer ali, e ela ficava: não é assim, não é assim, não é assim. Por fim, a gente deixou mais ou menos do jeito que estava antes e continuou indo nas outras marcas. Mas aí, por exemplo, se a gente tivesse ido fazer um trabalho voluntário pura e exclusivamente com essa idosa, talvez a gente teria uma percepção de que todos os idosos dali são desse jeito, que todos os idosos são sistemáticos, e até aquela idosa que tem esse olhar mais sistemático com as coisinhas dela, também é um ser humano, também quer carinho, também é uma forma dela querer atenção, essa questão ali eu quero que arrume desse jeito, não é desse jeito e tal, porque ela sabe que enquanto a gente estiver arrumando as pelúcias ali, é um tempo que a gente está com ela. Então, se nunca ficar bom, a gente nunca vai sair dali. Então, também é uma percepção que a gente começa a ter, né, de como as pessoas que demandam de um trabalho voluntário são muito carentes, elas querem atenção, e essa carência ela vai aparecer de diversas formas, e não somente de me dar um abraço. Isso é muito comum em criança, né? Criança pede abraço, mas existem, ou não, e se não também ela não é porque ela não pede, que quer dizer que ela não é carente, né? Ela vai demonstrar isso de outras formas. E aí há diversas perspectivas, né? E aí a gente continuou nos idosos, e aí é o exemplo que eu sempre uso, como eu falo assim: gente, aquela situação que eu vivi ali mudou a minha vida real, tá? Lá pelas tantas, a gente já tinha ido em algumas macas, e aí a última maca que eu fui, que depois dali eu precisei sair dali para chorar, porque eu não consegui me segurar, e até hoje eu falo isso e me emociona um pouco. Eu estava conversando com uma daquelas velhinhas, e eu falo velhinhas de forma super carinhosa, não falo de forma pejorativa, não. Eu adoro velhinhos e velhinhas, não poderia ficar falando de idosos aqui, mas os velhinhos me remetem àquele velhinho fofinho, e é como eu vejo a maioria dos velhinhos da vida. E aí
E a minha amiga, a gente se aproximou daquela velhinha, e aí a gente conversou um pouco com ela, e aí ela foi, pegou a minha mão, e ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, vocês são como anjos. Todas as vezes que vocês vêm aqui, nos dão forças para continuar a viver. Ela falou, venham mais vezes. Gente, eu falo isso até hoje, eu fico arrepiado. E aí eu segurando a mão dela assim, e aí na hora meu olho encheu d'água, o olho da minha amiga encheu d'água, aí eu, tá bom, vou voltar e tal. E aí a gente saiu dali, e aí, né, eu não quis chorar ali na presença dos idosos, porque eles poderiam interpretar que era um choro de pena, né, mas não era. Era de fato um choro de compaixão, de conseguir, de fato, do mesmo jeito que ela disse que a gente tocava ela também me conseguiu tocar ali. Então, assim, e aí até voltando um pouco na primeira pergunta, né, os benefícios do trabalho voluntário, eu acho que os benefícios do trabalho voluntário eles vão muito além do que a gente consegue escrever, do que a gente consegue mensurar, do que a gente consegue falar. Os benefícios do trabalho voluntário, de fato, é algo vivenciado, sabe? Eu tenho certeza que eu contando essa história, eu não consigo expressar a energia que eu senti lá e sinto até hoje ao falar dessa história. Então, assim, é uma troca, mas uma troca tão positiva, tão rica, que, e vou até me corrigir, é uma troca muitas vezes positiva, mas pode também ser uma troca negativa. Pode ser uma troca também que, por exemplo, eu poderia ter entrado num galpão de enfermos e todo mundo ali estar muito mal e as pessoas não conseguirem falar comigo e certamente aquilo dali me traria, de certa forma, uma energia negativa, né? Me traria uma percepção negativa sobre aquilo e o trabalho voluntário tem esse lado, né? Nem sempre, por exemplo, trabalho voluntário como moradores de rua. Quando você vai conversar com essas pessoas, inclusive eu super recomendo, sempre falo para as pessoas conversem com moradores de rua, é um aprendizado assim incrível. Não sei se a gente vai ter tempo, mas se eu puder também trago um exemplo bacana sobre isso. E aí, quando a gente conversa com essas pessoas, a gente vê que a realidade é uma realidade muito dura. É uma vivência muito complexa daqueles indivíduos, do que elas passaram. Então, assim, pode ser que traga também uma percepção um pouco ruim. Mas aí vem aquela reflexão, né? Será que é ruim mesmo? Será que é uma carga negativa mesmo? Ou é uma outra realidade que a gente não está acostumado? E aí um dos outros benefícios do trabalho voluntário é nos expor a uma realidade que a gente não está habituado e nos fazer refletir sobre a nossa realidade, né? Sempre que a gente vai de encontro a uma realidade muito diferente da nossa, nos tira da nossa zona de conforto e nos faz pensar até mesmo em será que somos tão diferentes dessas pessoas, né? Nesse caso do asilo, será que nós somos tão diferentes daquela velhinha que eu dei como exemplo, que foi um exemplo que me marcou muito nela, que estava sem as mãos e as pernas, os braços e as pernas. Será que nós somos tão diferentes dela assim? O que nos separa? Eu não sei, eu não cheguei a dialogar com ela, né? E acho que seria uma pergunta inadequada eu perguntar por que ela era daquele jeito, mas assim, será que nós estamos tão distantes disso? Será que é impossível que a gente passe por uma situação onde daqui a alguns anos a gente esteja ali? E aí, como a gente, estando naquela situação, gostaria de ser tratado, sabe? E aí essa velhinha que segurou na minha mão e virou para mim e falou que nós éramos luzes para ela, né? Que a gente dava a energia para ela, né? Como será que seria para nós, né? Se em algum momento a gente for parar em algum asilo, se em algum momento dentro daquele asilo a gente for parar num galpão onde os próprios velhinhos têm medo de estar ali, quando a gente está ali, o que a gente espera, sabe? E aí eu acho que é mudando essa nossa percepção e nos colocando do outro lado que nos faz ter energia de chegar lá e tratar bem. E eu acho que isso é para a vida, né? Sempre tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Aldo, você falou uma coisa para mim que foi muito rica, assim, que com a nossa prática constante em trabalho voluntário a gente acaba aprendendo, que é a empatia, é sempre se colocar no lugar do outro, e também uma inteligência emocional, né? Você falou dessa senhora que queria que arrumasse as pelúcias dela de tal forma e nunca ficava da forma que ela queria, né? E isso me faz remeter várias coisas. No podcast passado, a gente tratou sobre inteligência emocional,
tratou sobre comunicação não violenta, e isso que você falou é uma situação clássica de ter o controle da situação, né? E você saber administrar aquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre, do lado da psicologia, sobre comunicação não violenta, sobre como você abordar esse tipo de situação, né? Certo. Primeiramente, toda situação é uma situação, né, gente? Então, esse tipo de pergunta é muito comum, né, da gente tentar, às vezes, colocar as situações dentro de caixinhas, né? Do tipo assim, olha, se acontecer tal coisa, a gente tem que agir de tal forma. Se acontecer outra coisa, a gente vai agir da forma X. E é importante a gente sempre lembrar que nós estamos lidando com seres humanos, com indivíduos. E o que marca o ser humano e marca o indivíduo é a pluralidade, né? É a possibilidade de acontecer qualquer coisa. Naquele momento, enquanto eu fui falar com a velhinha das pelúcias, nunca na minha vida que eu achei que quando a gente ajeitasse, ela ia dar um... E ela realmente dava uns picos de grito, assim, tipo, não foi isso que eu pedi! E assim, nunca que a gente imaginou que aquilo dali iria acontecer. Então, assim, poderiam até em algum momento ter dado uma orientação pra gente sobre não mexer nas coisas dos velhinhos, mas naquele momento, se ela me pedisse com aquele olhinho de poxa, ninguém me ajuda, naturalmente eu iria ajudar, mesmo que eu tivesse recebido 1 milhão de orientações. Então, assim, eu acho que eu não consigo te dar essa resposta, Antônio, de, poxa, se você passar por uma situação X, você tem que agir de forma Y, e se for uma outra situação, é desse jeito. Eu acho que é, de fato, bom senso. Eu acho que bom senso é a palavra, e sempre lembrar que nós estamos falando com seres humanos. E assim, ninguém é mal porque é mal, ninguém é grosseiro porque é grosseiro, sabe? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, né? Então, se você vai fazer algum trabalho voluntário e algum daquelas pessoas de alguma forma te maltrata, te distrata, te trata com indiferença e tudo mais, e aí, né, a gente pode até pegar esse exemplo que eu trouxe do asilo, né, de por que os velhinhos estavam me tratando com indiferença, né? Talvez porque as perguntas que eu estava fazendo eram perguntas que eles não queriam responder. Eram perguntas que remetiam a uma dor a eles, remetiam ao de por que eles estarem ali, de por que talvez não ter uma família que os amparou e tudo mais. E aí isso quer dizer que aqueles velhinhos são antipáticos? Quer dizer que aqueles velhinhos não querem conversar? Não. Talvez naquele momento ali eles estivessem daquela forma. E o trabalho voluntário, o trabalho voluntário contínuo, né? E eles nos mostram muito isso. Quando a gente começa a fazer muito trabalho voluntário com o mesmo grupo de pessoas ou com o mesmo indivíduo, a gente vai pegando a pluralidade dele e vai vendo que tem momentos onde aquele indivíduo ele vai estar bem, vão ter momentos onde ele vai estar talvez no meio de um surto e dependendo de que surto for esse, tudo bem, é só você saber respeitar aquilo, desde que não traga nenhum dano para você ou para ele ou para o próximo, né? Então, assim, é saber respeitar a singularidade do outro mesmo, sabe, Antônio? Eu acho que não existe uma regra, do tipo assim, como é que é uma comunicação não violenta? É você olhar aquela pessoa e entender o que ela está passando, sabe? Você, por exemplo, você chega num grupo de moradores de rua, vamos botar ali, Amaral Peixoto, que chega um horário ali, aquilo dali fica lotado. Você vai chegar lá e falar, oi, gente, cheguei, vem cá, dá abracinho em mim, vem. Cara, aquelas pessoas nunca te viram. Aquelas pessoas, elas estão numa situação de rua, onde a qualquer momento pode chegar uma pessoa ali e botar fogo nela, pode pegar um alimento envenenado, pode chegar um outro morador de rua e arrumar confusão com ela. Quantas e quantas brigas de moradores de rua acabam em tragédia entre eles mesmos, né? Ou chega um policial com uma força mais bruta, ou chega qualquer pessoa ali. Então, assim, aquela pessoa, ela naturalmente, ela já vai ter um escudo, ela já vai ter um processo ali de defesa. E aí é saber ver. Do mesmo jeito que normalmente essas pessoas vão ter, pode ser que você chegue um dia ali e aquele morador de rua, aquele grupo esteja completamente fragilizado, estejam tristes porque alguma coisa aconteceu, ou estão tristes. Tem uma coisa que também vem na internet, né? E aí eu sou uma pessoa que eu questiono muito a internet, mas estamos trazendo aqui pontos positivos da internet, de reflexão.
teve uma menina que ela colocou assim, gente, assim que começou a pandemia, né? Ela falou assim, gente, eu tô chorando e não tô conseguindo parar de chorar, porque eu tava andando na rua e um morador de rua me parou e perguntou, moça, por que tá todo mundo de máscara? E aí você para refletir sobre a força que isso tem, sabe, sobre o impacto que isso tem, de que, tipo assim, a gente tá totalmente inserido numa realidade mundial, a gente viu que o coronavírus matou gente pra caramba lá em outro continente, aí veio chegando, aí quando chegou aqui, as normas, as leis, e máscara pra cá e pra lá, tal, e aí chegou um indivíduo, que é um indivíduo que a gente passa todos os dias, é um indivíduo que está ali mais presente na nossa vida, quer dizer, tão presente na nossa vida quanto o porteiro do nosso prédio, por exemplo, e ele não sabe de absolutamente nada. Todo mundo de máscara, e ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Vejam que poderia ser um vírus, não que o corona não seja letal, né, mas poderia ser um vírus super que, ao respirar sem máscara, já morreu, e aquele indivíduo ele estaria ali sem saber o que está acontecendo, porque em nenhum momento houve uma preocupação de alertar sobre o que está acontecendo naquele momento. Os alertas, eles primeiros vêm para a gente, né, que é a população aqui, que tem acesso à informação, mas e as outras pessoas, né, as pessoas que estão na margem da sociedade. E aí a gente primeiro tem que avaliar esse indivíduo, avaliar a realidade dele, para depois a gente pensar em como a gente vai falar com essa pessoa, depois a gente pensar de como é a melhor abordagem. Às vezes, gente, dar comida é muito bom, mas às vezes a pessoa ela quer muito mais do que isso. A comida é a necessidade, ela precisa se alimentar. E eu vou até falar uma coisa polêmica aqui, se vocês me permitem, tá? Existe uma crítica muito grande sobre você dar dinheiro para um morador de rua que você, de certa forma, sabe que ele vai comprar bebidas alcoólicas, né? E aí eu vou... Eu não sei como é que é a relação ao tempo, gente. Eu posso trazer um outro exemplo aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando? Posso? Eu tenho uma vivência com um morador de rua que foi a seguinte, gente. Eu trabalhava numa universidade no centro do Rio, que era uma universidade focada para público A+. Assim, não, era AA mesmo, top, era super comum a gente chegar lá na hora da saída e fazer uma fila de carros, assim, de motorista particular, e os guarda-costas indo pegar as pessoas, tipo, na porta da faculdade. Então, assim, realmente é um universo que é diferente de muito do que a maioria está habituado, né? E aí eu trabalhava nessa universidade. E aí, por muitas vezes eu passava por um morador de rua e ele estava sempre cantando alguma coisa que eu não sabia o que era. Cantando. E eu passava constantemente ali, todos os dias. Até que em algum momento, no trabalho ali, as pessoas comentaram: ah, não, porque esse cara ele já está aí há muito tempo e ele sempre está cantando sambas antigos. Os sambas antigos? E aí eu comecei a prestar mais atenção no que aquela pessoa estava cantando. E, de fato, eram sambas da época muito antiga, sambas da década de 70, 80, que fizeram super sucesso. E ele cantava perfeitamente. E aí ele pegava um pedaço de papel, um pedacinho assim, tipo da rua, né? E ficava cantando, olhando para aquilo dali, como se aquilo dali fosse um espelho, sei lá, um microfone, como se aquilo dali representasse uma recordação. E ele ficava cantando, e o olho dele chegava a ficar vidrado naquilo dali, e ele cantava entusiasmado, tipo assim, de gritar, de cantar como se de fato estivesse assistindo ao desfile daquela escola de samba. E aí, um belo dia, eu virei e falei assim, quer saber? E aí tinha-se muito preconceito, porque o que acontece? Ele ficava na esquina dessa faculdade. Então, assim, era todo aquele público elitizado passando por ali, era muito próximo do consulado americano, então, assim, também tinha-se um público ali de pessoas viajando, internacionais e tudo mais. Então, assim, era um ambiente muito elitizado, e aquele indivíduo ali cantando, aparentemente
em surtos de cantoria, porque realmente ele se fechava naquilo dali, ficava cantando, e às vezes num sol do Rio de Janeiro, né, e ele todo suado embaixo daquele sol e cantando alucinadamente. E aí um belo dia eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa com esse cara aí, porque todo mundo fica com preconceito. Quem é essa pessoa? Quem é esse indivíduo, né? E aí eu comecei, e aí a forma como eu encontrei para me aproximar, né, foi um belo dia eu virei para ele e falei, você tá precisando de alguma coisa? Aí ele, pô, eu não almocei ainda. E aí falou super normal, super direito. E isso é um grande mito que as pessoas têm também, né? De achar que o morador de rua não sabe falar, que não vai saber conversar com você. Essa pessoa em específico, ela mudou minha percepção sobre moradores de rua. Agora, sempre que eu passo por um morador de rua, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimento, pergunto se está tudo bem, pergunto se está precisando de alguma coisa, e sempre me responderam. Sempre, sempre. Nunca falei com um morador de rua que me olhou com cara de besta e não sabia o que eu estava falando. Então, assim, isso já é a primeira quebra de estereótipo que as pessoas costumam ter, né? De que o morador de rua necessariamente é uma pessoa mais alienada. E aí eu fui, comprei uma quentinha para aquele moço, e aí eu comecei a transformar isso num hábito. De todos os dias eu comprava uma quentinha para ele, e aí nisso que eu ia comprar uma quentinha, eu ia me aproximando e ia perguntando alguma coisa sobre ele. Gente, aí resumindo a história, né, chegou um momento onde eu comprava uma quentinha para ele e para mim, e eu sentava ao lado dele e a gente começou a almoçar junto. E aí eu quero trazer essa imagem para vocês, que é uma imagem onde eu trabalhava de social, então eu sentava ao lado de um morador de rua que as pessoas olhavam com o olhar, muitas vezes de calça rasgada, com as mãos todas sujas, e eu sentava ali ao lado dele, e na nossa frente eram pessoas de terno, pessoas da classe A+, do Rio de Janeiro passando, e as pessoas olhavam para mim e me olhavam com aquela cara de chocado, de tipo, o que essa pessoa tá fazendo? Tinha um ponto de táxi bem de frente onde ele ficava, os taxistas, como se fossem seres de outro planeta, ficavam me olhando e falando, nossa, caramba, o que aquela pessoa tava fazendo? Porque eu sempre muito bem arrumado por causa do meu trabalho, do lado daquele indivíduo vestindo maltrapilhos e chocando pelo simples fato de eu estar tratando ele como ser humano. Gente, eu não estava fazendo nada demais. Eu não estava o abraçando, eu não estava o beijando, eu não estava fazendo nada. Eu estava apenas sentado ao lado dele, ele com uma quentinha e eu com outra. E naquele momento ali, para mim, gente, não tinha diferença nenhuma entre nós. Nós éramos apenas duas pessoas conversando. E aí isso é muito rico, porque aí eu fiquei próximo dele, né? O nome dele é Mauro, inclusive se um dia alguém passar lá, dê um alô pro Mauro, até hoje ele fica lá. E foi engraçado porque ele, de fato, ele tinha uma conexão muito grande com esse negócio do carnaval. E aí, conhecendo ele, né, eu fui conhecer a história dele, e aí é o ponto que eu estava falando, né, sobre, gente, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. E aí eu fui conhecer a história dele, que ele não nasceu morador de rua. E aí, e a vida do Mauro me deu um tapa na cara, e aí foi exatamente aquele ponto que eu falei, né, qual é a nossa diferença dos outros indivíduos que estão ao nosso redor, né? A vida do Mauro foi a seguinte: ele trabalhava em uma corretora e morava com os pais. Aí, um belo dia, a corretora que ele trabalhava faliu. Nisso, ele conseguiu um emprego num hospital e os pais dele faleceram. Eu não me recordo de quê, mas foi uma morte conjunta dos pais dele. Ele, com o salário do hospital, não conseguiu pagar a casa que os pais moravam. Então ele se desfez da casa e ficou morando naquele hospital. Um belo dia, o hospital fechou. Mauro não tinha onde morar, não tinha mais trabalho. Qual era a solução de Mauro? Morar na rua. E aí, quando ele me contou a história dele, eu fiquei pensando, gente, qual é a diferença do Mauro para mim, para essas pessoas que estão aqui, para essas pessoas de classe A, mais que o pai e a mãe, isso e aquilo, nananã, onde muitos... O que aconteceria se os pais dessas pessoas morressem hoje? Será que elas, com o trabalho que elas têm, conseguiriam sustentar a casa delas? E se não, para onde elas iriam? E aquilo, para mim, foi um choque de realidade, onde eu vi que eu e o Mauro não tínhamos diferença nenhuma. A diferença que a gente tinha era que eu tinha casa e ele não. Mas ele era um cara super culto, super inteligente, sabia ler, sabia, e essa conexão com o carnaval que ele tinha, porque ele sempre gostou muito de carnaval. Os samba-enredos que ele cantava eram os samba-enredos da época onde ele não morava na rua ainda, que ele foi assistir. E aí entra também um gancho do que a gente estava falando, sobre, às vezes, nem tudo é comida, né? Teve um carnaval
onde eu fiz uma super vaquinha no meu trabalho e eu dei pro Mauro, se eu não me engano, R$100 no carnaval. E eu virei para ele e falei assim, Mauro, para você curtir o seu carnaval. Gente, ele pulou de alegria, ele chorou, ele me abraçou. E eu acho que se eu tivesse dado 100 pratos de comida para ele, não teria promovido essa satisfação que promoveu esse dinheiro. Lógico que assim, gente, eu dei R$100 para um morador de rua depois que eu já tinha conhecido ele há muito tempo, já sabia a trajetória dele, né? Eu não chegaria e daria R$100 para qualquer morador de rua, porque a gente realmente sabe que, como eu estou falando, né? É a realidade de cada um, né? Então a gente não sabe o que cada indivíduo desse faria com esse dinheiro e tudo mais, e naquele momento, para mim, fez total sentido fazer essa vaquinha no carnaval, porque de fato tinha uma conexão, e foi bacana, porque depois que eu fiz isso, todo mundo da empresa começou a ter uma percepção diferente sobre aquele morador de rua, porque eu contei, eu falei, gente, ele canta os sambas de carnaval, não. E, gente, até hoje eu não trabalho mais no Rio, mas sempre que eu vou lá, eu peguei esse hábito. O que eu faço? Eu pego o meu celular, sempre. Eu falo assim, se eu for no centro do Rio, eu tenho que ir com o meu celular com a bateria carregada e com a internet. E aí eu sento ao lado dele, coloco no YouTube o desfile desses sambas que ele gosta e deixo meu celular na mão dele e ele fica lá, vendo e cantando. E aí eu fico do lado dele e ele se empolga. E aí, hoje em dia, é até difícil de eu poder ir embora, porque como todos os dias eu parava com ele, né? Agora é tipo assim, uma vez em alguns meses. E aí eu fico ali, e aí ele fica ouvindo samba, fica cantando e tudo mais. E aí, gente, é um ser humano, um indivíduo que, com certeza, ele precisa de pessoas que vão dar comida para ele, com certeza. Ele precisa de pessoas que vão dar água para ele, com certeza. Mas ele tem uma pluralidade. Ele não é só comida e água, ele é carinho. Eu faço questão, e aí, de novo, é uma pessoa que eu criei uma conexão, né? Mas eu faço questão de todos os dias, quando eu chego lá, esteja ele dormindo ou ele acordado. Eu acordo ele, aí ele me vê, aí ele, oi! Aí eu falo, vem cá, me dá um abraço. E aí eu dou um abraço nele, e ele sempre sujo, sempre com as roupas dele, e eu não me incomodo. E aí eu dou um abraço apertado nele. Gente, eu, sinceramente, ousaria dizer que eu sou a única pessoa que abraça ele. Ousaria dizer tranquilamente. Porque existem sim as pessoas que ajudam ele periodicamente, mas ninguém vai... Aí eu fico a reflexão. Vocês abraçariam um morador de rua? Se vocês estiverem andando na rua, abraçaria? E se a resposta for sim, cuidado. É o que eu estou te falando. Primeiro, se aproxime. Primeiro, entenda a realidade daquela pessoa. E se ela estiver disposta, então abrace. Porque são pessoas que não têm essa realidade afetiva, né? Isso que a gente está vivendo, e aí acho que vale um link, isso que a gente está vivendo de, na pandemia, a gente não poder abraçar, o morador de rua, ele vive isso a sua existência inteira na rua. Quantos anos será que o Mauro ficou sem receber um abraço até o momento onde ele me abraçou num momento de êxtase ali por causa do dinheiro que ele recebeu pro carnaval, né? E aí, gente, e aí é a parte polêmica que eu ia falar, né? O Mauro, ele me trouxe uma reflexão interessante. O Mauro, morador de rua, me trouxe uma reflexão interessante. E aí, mais uma vez, benefícios do trabalho voluntário. A gente acha que somente nós estamos fazendo alguma coisa para a pessoa que está sendo voluntariada. E não é verdade. É uma troca contínua, eterna. Eles nos ensinam muita coisa, nos dão uma lição de moral, assim. Quanta coisa eu aprendi com o Mauro, gente. Eu tô até ficando com saudade dele, porque realmente eu não tô indo pro Rio por causa da pandemia, mas assim que eu for, eu vou lá dar um abraço nele. E aí, o Mauro, ele fuma muito cigarro. Ele não bebe uma gota de álcool, então aí quebrando um outro estereótipo, né? As pessoas têm a ilusão de que sempre que der dinheiro a pessoa vai comprar bebida alcoólica. Mauro não bebe bebida alcoólica e, como ele, muitos outros também não bebem bebida alcoólica. Mas ele fuma muito cigarro, muito cigarro. E aí, no começo, eu questionava muito isso a ele, né? Depois que a gente ganhou uma liberdade, né? Aí eu questionava muito isso a ele. E aí, até fazer um gancho aqui, nesse negócio de ganhar liberdade. E aí, fazendo um gancho com aquilo que a gente falou sobre a carência, né? Conforme eu fui ganhando mais intimidade com o Mauro, mais ele segurava no meu braço e fala, cara, não vai embora não, que eu ficava no meu horário de almoço ali com ele, né? E aí ele falava, não vai embora não, fica aqui mais um pouco, conversa mais um pouco comigo e tudo mais. E vejam bem, ele ali, por que ele sempre fica ali, né? Porque ali já tem pessoas que trabalham ali perto que já o conhecem, então compram um maço de cigarro para ele, compram quentinha. Então, de certa forma ali, eu vou botar isso entre muitas aspas, ele já tem um conforto estabelecido ali dentro da realidade dele. E aí, só que ninguém dava esse carinho.
esse zelo que eu dava. Eu já vi diversas vezes pessoas arrumadas parando e conversando com ele, mas assim, sempre mantendo aquela distância, sempre mantendo uma postura de você é um morador de rua e eu sou a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem casa e estou passando por aqui, né? Então, sempre que eu me colocava de igual para igual por ele pedia para eu ficar mais e mais e mais, mesmo que eu parasse ele todos os dias. Então, isso mostra como esses indivíduos são carentes, né? E aí, a parte polêmica, eu tô fazendo suspense, né? Eu tô fazendo igual o João Kleber aqui, né? A parte polêmica é a seguinte: ele virou para mim, eu questionava muito ele porque ele gastava muito dinheiro com cigarro. E aí, eu virei para ele, um belo dia, eu falava, cara, Mauro, você ganha muito, as pessoas te dão dinheiro e você compra cigarro, te dão dinheiro e você compra cigarro. Eu falava, cara, com esse dinheiro aí que estão te dando, você podia comprar um prato de comida e tudo mais, nanã. E ele às vezes fumava cigarro um atrás do outro, um atrás do outro. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: o cigarro é o único que não me abandonou. É o único que me faz companhia a todo momento. Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo. O cigarro está aqui comigo. E aí eu vou pegar uma frase que tem na internet para não parecer que eu estou estimulando o uso do cigarro, que é a seguinte: o cigarro é o seu melhor amigo, é o único que te acompanha até o túmulo. E é verdade, ele vai com você e te leva até o túmulo, né? Então, não fumem, pessoal. Mas, por que eu estou falando isso? Na realidade daquele indivíduo, na realidade do Mauro, morador de rua, cara, aquilo me fez questionar. De tipo assim, cara, qual é o problema dele fumar? Qual é o problema dessa pessoa que não tem casa, que não tem amigos, que não tem nada, fumar? E aí, o que é o cigarro, né? É um momento de relaxamento para ele, o fumo, né? Isso é comprovado, né? O cigarro, por causa das toxinas, libera um relaxamento e aquele indivíduo ali fica relaxado por causa do cigarro. E aí, quando ele me deu aquela explicação, eu nunca mais questionei ele por causa do cigarro. A única coisa que eu pedia para ele é para ele não fumar quando eu estava do lado dele. E adivinhe, ele super respeitava. Porque mesmo que o cigarro trouxesse um relaxamento para ele, a minha companhia ao lado dele trazia uma satisfação maior do que o cigarro. Então, assim, nada impediria, se eu tivesse como condições e tudo mais, de eu proporcionar uma vida melhor para ele e em seguida ele parar de fumar. Mas dentro daquela realidade ali, será que tem tanto problema? E aí me traz a reflexão, né, de que a gente tem muito estereótipo de tipo assim, vai dar dinheiro e o morador de rua vai comprar bebida alcoólica. E aí eu vou deixar uma pergunta em aberto aqui. Se você morasse na rua, se você não tivesse família, se você não tivesse onde cair duro, se você não tivesse dinheiro para comer, não tivesse dinheiro para comprar uma garrafa d'água, será que você também não beberia? Será que às vezes você também não ia querer arrumar uma forma de esquecer os seus problemas? E não estou dizendo que é a certa, não estou estimulando as pessoas a beber nem a fumar. Mas é o quê? É a realidade do indivíduo. A gente, com o nosso olhar, julgar um morador de rua que está altamente alcoolizado por uma caninha da roça é muita hipocrisia da nossa parte. Passa um mês, 2 meses, 5 anos na rua, e aí sim você tem propriedade para julgar o morador de rua de qualquer coisa. Até então, é tudo preconceitos, estereótipos adquiridos pela nossa percepção, que é totalmente diferente da percepção daquele indivíduo que mora ali. E isso vale para morador de rua, vale para asilo, vale para orfanato e para qualquer trabalho voluntário que a gente for fazer. Algo que você falou, dá para encaixar várias coisas aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção, que você estava conversando sobre os estereótipos, né? E como essas pessoas, aí eu vou colocar como se as pessoas fossem cores, né? Como as pessoas são cinza, não tem, tipo, perdem identidade, e quando você senta e conversa com uma pessoa, ou quando você dá uma atenção à pessoa, a pessoa vai retomando a cor, né? A pessoa não é mais um morador de rua, a pessoa é o Mauro, que gosta de carnaval. Exato. Então, o trabalho voluntário pra gente é muito, você falou, é muito mais do que para dar, né? Mas o que eu tenho para receber também. E isso pra gente do setor da comunitária, é muito caro. Quando você estava falando aqui, eu estava me recordando aqui várias situações, até relatos de voluntários mesmo, que falaram essa mesma coisa que você, tipo, que já trabalharam com instituições
que acolhem pessoas dependentes químicas. As pessoas vão criando corpo, vão parando de ser os estereótipos e vão se tornando pessoas com nome, pessoas com vontades, pessoas com opiniões. E isso é muito legal. Eu já vou encaminhando, Aldo, no final, vou te fazer uma última pergunta, por causa do nosso tempo. Você já trabalhou na área de RH, né? Então, para a gente encaminhar, o que você acha que uma pessoa que faz trabalho voluntário, ela tem um quê a mais na hora de arrumar um emprego? Como que você acha que é visto na hora de um processo seletivo? Com certeza. Eu digo até como recrutador, né? Eu trabalhava justamente nessa parte de recrutamento. E o trabalho voluntário, ele tem uma pegada muito nobre, né? Porque, justamente por isso, né, gente? Porque o trabalho voluntário, a gente não consegue mensurar o que aconteceu ali. Então, a gente sabe que a pessoa que fez um trabalho voluntário, ou faz ainda, ela está aberta a diversas situações e ela está disposta a vivenciar aquilo pelo bem ao próximo, né? E cada vez mais o meio corporativo ele está humanizado. As pessoas não estão mais... E é até curioso isso, né? A gente tem cada vez mais máquinas pegando o papel dos seres humanos, mas os seres humanos que ainda continuam, a gente busca pessoas humanas. A gente quer que a máquina faça o trabalho muito bem dela, mas o ser humano, a gente quer que seja um ser humano com sentimentos, com emoções, que consiga colocar valor naquilo que ele está executando. E o trabalho voluntário, ele dá essa ferramenta. O trabalho voluntário, ele dá essa percepção, essa empatia, como a gente falou, essa sensibilidade de mundo, ele dá esse tato do chegar, né? Eu estou falando isso de, você tem que saber como chegar, mas uma pessoa que ela faz trabalho voluntário com o passar do tempo, ela aprende isso na marra, né? Que às vezes ela leva umas patadinhas e com o tempo ela percebe que de fato ela tem que entender. E aí a gente pode pegar isso numa esfera corporativa e ver que num trabalho você também vai precisar saber como chegar, você vai precisar saber como falar, você vai precisar entender que às vezes o seu chefe ele vai estar num dia ruim e nem por isso ele é um chefe ruim por si só, sabe? Então você precisa se colocar no lugar do outro, precisa ter empatia. Então o trabalho voluntário, além de ter uma questão nobre, né, de que as pessoas elas olham, por exemplo, vou até dar um exemplo, eu gosto muito de animais. Sempre que eu vi um candidato que tinha feito trabalho voluntário em ONG de animais, eu olhava com outros olhos, eu falo sem problema nenhum, porque rolava uma empatia ali, né? E aí do mesmo jeito, eu tenho essa pegada de trabalho voluntário, né? Mas assim, por exemplo, se fizer um trabalho voluntário com idosos, eu também acharia legal. Então assim, mas independente se o recrutador tem ou não, o trabalho voluntário ele já é olhado com uma percepção de, cara, que legal, que bacana, ele tirou um tempo dele e também quebra um pouco a sensação de que a gente faz tudo por dinheiro. Porque hoje em dia existe muito esse negócio de só vou fazer o que me traz satisfação financeira. E aí quando a gente se permite ter outros tipos de satisfações, e aí sejam satisfações emocionais, satisfações psicológicas, satisfação que o próximo vai nos proporcionar. Gente, eu falo para vocês, o dia que o Mauro me abraçou super feliz, eu fiquei tão feliz quanto ele. E ele ganhou os 100 reais. Então, assim, e ele não ficou feliz pelos 100 reais. Ele ficou feliz porque com aquele dinheiro ele poderia fazer coisas que normalmente ele não poderia. E aí ele foi na Sapucaí, tem uma ala lá, né? E aí ele foi com aquele dinheiro e tal. E aí, se vocês param pra pensar, ele foi e deve ter ficado bebendo, sei lá, uma água e bebendo e fumando o cigarro dele, vendo as escolas de samba, e para ele aquilo foi a satisfação dele. Então, não satisfação financeira. E quando ele me abraçou, eu sentia a satisfação dele, mesmo sem eu ter ganhado um centavo. E isso para o meio corporativo é legal, né? Saber que a pessoa, de alguma forma, ela consegue ter outras satisfações, que ela não vai ser uma pessoa 100% gananciosa. Até dentro do meio corporativo, a ganância em alguns aspectos é algo bom, né? A pessoa ela não se acomodar, ela tem interesse em crescer e tudo mais, mas como eu disse, as empresas cada vez mais procuram seres humanos. Então que ele tenha a ganância de crescer dentro da empresa, mas que ele tenha a humildade de saber que muitas das vezes ele não vai ganhar dinheiro com aquilo que ele está fazendo, mas vai ser por um bem maior. Então o trabalho voluntário ele possibilita muito isso.
Bom, então, Aldo, em nome de todo mundo do setor, a gente queria agradecer bastante a tua participação. Acho que seus exemplos são legais para a gente pensar quão grande é a experiência que você pode ter enquanto voluntário. Acho que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando de exemplos que nós três temos aqui de trabalho voluntário e ainda assim ia ser pouco. Ouvir essa perspectiva de quebrar alguns estereótipos também é muito interessante. Então, em nome de todo mundo, a gente agradece muito a sua participação. Essa ideia de que a gente consegue transformar esses estereótipos, essas pessoas que estão na rua, em pessoas, em Mauros, né? A gente consegue dar nome a essas pessoas que passam por nós o dia inteiro. Então, não sei se o Antônio ainda tem mais alguma coisa para dizer, mas em nome de todo mundo do setor, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que te agradeço, Gabriel. E eu queria até deixar uma reflexão final aqui, se vocês me permitem. Nós vivemos em um mundo onde diversos paradigmas, né, que a gente olha para trás, né, e a gente vê, caramba, isso era muito comum, e como isso era possível, por que as pessoas não faziam nada e tal, e não, e aí a gente pode pegar diversas correntes, né, todos os movimentos, né, se a gente pega o movimento feminista, a base dele é isso, né, olhar para trás e falar, caramba, por muito tempo foi permitido isso, e agora não é mais, não é assim, por que as pessoas não faziam nada em relação a isso? Quando a gente pega os movimentos dos negros, a mesma coisa, olha e fala, caramba, isso aconteceu e agora não é mais. E eu tenho fé, esperança e torço para que um dia isso aconteça, de que um dia chegue um movimento, o movimento já existe, né? Mas eu tenho fé de que esse movimento ganhe força, que as pessoas olhem para trás e falem, caramba, há não sei quantos anos atrás as pessoas passavam na rua e tinham moradores de rua. As pessoas passavam por moradores de rua e nem cumprimentavam. E eu sonho por esse dia, que um dia as pessoas olhem para esse momento em que a gente vive, que a gente naturaliza, que a gente vê todos os moradores de rua como se fossem cinzas, né, sem nomes, e as pessoas olhem e falem, caramba, como que ninguém fazia nada? Como que as pessoas viviam assim? E eu tenho fé de que um dia esse dia vai chegar, e eu acho que é um trabalho de formiguinha, é a gente tirar cada Mauro e trazer para a luz, e ir em grupos e tudo mais, e eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, esse dia vai chegar cada vez mais perto. Obrigado, Aldo, mais uma vez. Foi incrível conversar com você. Você é um grande parceiro, um grande amigo de longa data, então, para mim, essa conversa foi de aquecer o coração. É isso então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de conferir os outros videocasts que já estão postados aqui no nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever, ativar o sino para receber as notificações quando a gente subir um episódio novo. Toda semana tem videocast novo falando sobre voluntariado por aqui. Não deixe de acompanhar o setor de ação comunitária e pastoral nas redes sociais, no Instagram, @ação.comunitariarj, no Facebook Ação Comunitária no La Salle Rio. Eu e o Antônio, a gente vai ficando por aqui e a gente encontra vocês na semana que vem com mais um episódio. Valeu!